que você quer ser quando você crescer? Se você der voz à sua criança interior e perceber os sinais à sua volta, na sua família e também na sua escola, pode ter certeza que vários sinais vão aparecer e você vai ter uma vida profissional, quem sabe, muito mais feliz. E foi isso que aconteceu com o nosso entrevistado de hoje no Personalidades. Eu vou conversar com o Arnildo Potti, ele é agrônomo, também um grande contribuidor para a botânica brasileira, em especial o nosso Pantanal, nascido no Rio Grande do Sul e foi inspirado pelo grande Olavo Bilac no livro Através do Brasil, onde as escolas elementares da época, do ano de 1950, ensinavam as crianças acerca da natureza, acerca do meio ambiente, e era assim que as escolas ensinavam também os seus alunos. E é por isso que eu já desejo as boas-vindas para você, Arnildo. Eu sei que você tem um vasto currículo, eu nem me atrevo a falar todo esse currículo aqui na abertura, para que ele possa, então, contar a história dele para a gente. Obrigada pela sua participação. Bom, sempre é uma satisfação contar, né, da vida passada, mas a gente continua a estudar e a pesquisar e pensando para frente, né? Eu tenho medo de parar, de me aposentar, né? É com isso que eu me divirto. E observar a sua história, você passou por várias transições, eu acredito, que te levam a ser essa pessoa tão sábia e projetada para fora, para uma visão mais de futuro mesmo, apesar de ter nascido há 78 anos atrás. Né, uma família com a língua alemã, né, nascido no Brasil, onde se falava português, e mais para frente fazendo especializações fora do Brasil, na Austrália, na Escócia, com a língua inglesa e sempre envolvido com as causas ambientais, sempre tentando contribuir para o nosso meio ambiente. E me conta então da sua infância, né, desse livro e também de como que o ambiente familiar te colocou em contato com as plantas. Bom, eu sempre passava todas as férias escolares com meus avós, que eram agricultores, e desde 4, 5 anos eu já tinha que ajudar no trabalho, e eu gostava de lidar com as plantas, a criação de animais. Tanto a minha mãe como a minha avó tinham assim, muitas plantas ornamentais, horta, pomar, e eu tinha que ajudar a molhar, cada planta com sua necessidade. E eu tinha terminado 4 meses da escola, né, então era primária, hoje fundamental, e eu encontrei este livro, Através do Brasil, no sótão do meu avô. E eu comecei a ler e não parei mais. Ele ficou muito impressionado. E aí ele me disse, você tem que estudar. Aí você vai ser professor, pode usar terno branco, fumar charuto e ter o respeito de todos. Mas daí, aos 13 anos, eu não quis ir para o que hoje é acho que a sexta, sétima série do ensino fundamental, era o ginásio. Porque eu achava que não tinha nada prático, tinha latim, francês, inglês. Olha, o inglês na época eu achava que não era... E latim, né? Latim é para os nomes científicos. E álgebra. Eu fui para a escola agrícola, que era algo palpável. E lá, recém tinha chegado uma coleção de mudas e sementes com os nomes científicos. E eu me pus a copiar aquilo. E o professor disse, para com isso não vai te servir para nada, você vai ficar louco. O diretor, que era agrônomo, disse, deixa ele já está louco por isso. E todos os dias ele me dizia, você tem que fazer faculdade. Mas era uma escola agrícola que não dava sequência para continuar estudando, né? E aí eu ganhei uma bolsa para Teutônia, olha o nome do lugar, também de origem alemã. Então era município de Estrela. Ela tinha uma escola agrícola já melhor. E dali
a gente podia ir para Viamão, que era já uma escola agrícola estadual. Só que eu tinha que olhar o meu currículo escolar. Não, você não teve história, geografia, não sei o que, tem que repetir 2 anos. Eu só não desisti porque não tinha dinheiro para voltar de trem. Mas foi bom, porque eu já estudava para frente, né? Eu me tornei um autodidata, que eu acho que eu já era. E assim, os colegas, quando tinham dúvida, vinham perguntar para mim. E eu me interessei logo também pela origem das palavras, né? Como o português para mim era a segunda língua, então eu queria escrever certo, embora falasse com sotaque. Mas que sotaque, tchê? E até o professor de português me incentivava para ser escritor, né? De certo modo, me tornei escritor de botânica. Enfim. Alguém com tanta habilidade com as palavras e tanta paixão pela ciência desde criança, com certeza se tornaria um cientista, um pesquisador e um escritor. Eu gosto de brincar com as palavras. E a redação científica, ela tem que ser muito precisa, principalmente em inglês, né? E hoje a gente tem que publicar em inglês para ser valorizado. E muitas vezes a gente está publicando para o pessoal lá de fora, né? Claro, na pós-graduação aqui no Brasil, as pessoas devem ou deveriam saber mais inglês, né? Usam muito inglês. E, bom, daquela escola que ainda era do nível hoje fundamental, ali próximo tinha uma escola técnica agrícola, que já era um nível médio, e tinha vestibular para entrar. E eu nunca estudei assim para prova ou para vestibular. Quando vinham, vai ter prova de quê? Não sei, pode ter do que quiser. Eu não estudo para prova, eu estudo para a vida. Quer dizer, eu passava por louco, por excêntrico. Eu não jogava bola, não tomava cachaça como os outros. Enfim, dali para ir para a faculdade foi um passo, né? E aí eu estava em dúvida entre agronomia, que estuda muita botânica também, só que botânica aplicada, e história natural, assim se chamava a biologia antigamente. E a minha esposa depois fez história natural, tinha geologia, cristalografia, até astronomia. Mas eu me tornei biólogo porque a botânica é um ramo, né, da biologia. Daí, a história natural era no centro de Porto Alegre. Daí tinha que ter onde morar e tal. Na agronomia tinha uma casa de estudante. Se a gente trabalhasse na casa de estudante, não precisava pagar a casa. Sim. Daí eu podia escolher entre a cozinha ou o bar. Daí eu fiquei no bar. E depois eu passei num concurso da Secretaria da Agricultura para trabalhar no herbário. Logo onde eu fui cair. O herbário é uma coleção de plantas secas, conservadas, é como se fosse uma biblioteca de plantas, né? E dos campos do Rio Grande do Sul. Eu era um encantado pelos campos, porque os campos, na verdade, são muito mais ricos em espécies do que florestas. Porque, às vezes, num metro quadrado pode ter 50 espécies. Sim. Na floresta, uma árvore pode ocupar 50 metros quadrados. E na época, Arnildo, o que você notou, por exemplo, como estudante, nesse herbal, que faltava, por exemplo, para o campo da pesquisa e que te despertou o nascimento para uma nova ideia, para um novo posicionamento, de repente para uma direção? Bom, na escola técnica já tinha uma disciplina chamada forrageiras e o professor, ele foi o pioneiro em ver que espécies de capins e leguminosas. Leguminosas são as plantas da
da família do feijão, né, que são também muito nutritivas para o gado e para os animais nativos. E ele tinha uma coleção viva. Na primeira semana eu já sabia toda aquela... E ele me deu depois, quando ele estava velhinho já, ele me deu uma prensa, assim, de portátil, porque a gente tem, para secar as plantas, para ficar bem planas, para depois colocar, colar em cartolina, colocar nas pastas, ela tem que ser prensada e seca, assim, com cuidado. E uma prensa normal, ela tem uma grade, e cordas, e amarrar, e isso é um trambolho no campo, né? Principalmente num campo úmido, onde a gente afunda. Então aquela, tipo uma pasta, era muito prático. E ele tinha tido pólio na infância, então ele, além de uma perna mais curta, ele era gago. Aí ele disse, continua. Mas daí no primeiro ano da faculdade, é que eu fui ter mesmo a botânica como matéria, como disciplina. E na primeira aula eu já questionei o professor sobre o nome de uma planta. Os colegas disseram, você está lascado. Chegou sabendo mais do que o professor. Esse cara aí não perdoa. Na segunda aula, ele disse, primeiramente eu queria dar a mão à palmatória, ele era todo formal. Ao colega de vocês, Pote, porque vocês têm que fazer como ele, estudar antes da aula. Isso aqui não é sistema papagaio mais, isso é universidade. Aí os caras queriam o meu caderno para estudar. Mas seu caderno não tem nada. Mas o que ele deu eu já sabia. Terminou aquela aula, ele me chamou para o lado e disse, trata de te formar e vem trabalhar comigo. Assim. Aí eu estava no primeiro semestre do mestrado, aí para pós-graduação. Para trabalhar como professor, lecionando. Ele me deu uma turma de 22 repetentes, quer dizer, gente que odiava a botânica. E eu tive que lecionar diferente do meu chefe, né? Então eu trazia o mato para dentro da sala de aula, eu levava os alunos para o mato, né? É exatamente onde eu queria chegar, porque na universidade a gente tem esse contato muito com o aspecto teórico da profissão. Mas e a parte prática? Eu acredito que até para você isso poderia ser desafiador, uma vez que você cresceu em contato com as plantas, foi para o herbário, foi para a universidade e aí foi lecionar e precisava continuar em contato e mostrar para os alunos que é importante também. Não, hoje nós temos na pós-graduação de botânica aqui, na UFMS, uma disciplina chamada Botânica de Campo, né? São 2 semanas no campo, no mato, e a gente trata de mostrar como identificar plantas, mesmo que ela não esteja com as características essenciais para uma boa identificação, que são flor e ou fruto, né? Que é a cara da planta. Então é como se alguém botasse a mão para dentro da janela, adivinha quem é, né? Então, cheiro, textura, espinhos, e a posição das folhas, uma série de características. E falar nisso, uma vez eu fiz um laudo de uma área desmatada, e aí a juíza perguntou se eu seria capaz de ver que vegetação tinha ali. E eu fui vendo um pedaço de casca, de raiz, uma vagem de angico, ali eu ia dizendo os nomes, e o cara, o caseiro, o peão, é sim senhor, é sim senhor. E, então a gente vai por indícios. Muitas vezes eu chamo de método tarô, quer dizer, é um pouco de adivinhação, sabe,
Sim. É como reconhecer uma pessoa. É uma simbiose. É. Você é a extensão daquilo ali, você pertence àquele meio, assim como ele pertence a você. Então, quando vocês se pertencem, vocês se reconhecem. Em espanhol, pesquisa se chama de investigação. Yes. Sim. E investigação é algo de detetive. Né? Então, para a gente é um desafio quando encontra uma planta que a gente ainda não sabe o que é. No caso da minha esposa, de plantas aquáticas, às vezes plantas minúsculas. E, por exemplo, tem umas plantas carnívoras que tem umas pequenas armadilhas para pegar pequenos bichinhos. A morfologia daquilo é importante para a identificação. Ela entra madrugada dentro até descobrir o que é aquela espécie. E nós temos plantas ainda não descobertas? Na sua opinião? Sim, tem. O Pantanal não é uma área boa para encontrar espécies novas, porque ele é geologicamente novo. Né? Então, plantas que migraram para lá. Tanto que eu vim dos campos do Rio Grande do Sul e eu reconheci muitos capins. Né? Mas essas plantas pequenas, campestres, elas são ditas de ampla distribuição. Né? Algumas têm o nome, vamos dizer, de bonarienses, argentina, montevidenses, guianenses, né? Peruviana, então, baienses. Mas nós achamos no Pantanal 10 espécies endêmicas. Endêmico é que só tem ali no Pantanal. Né? E nesse livro em inglês, Flora e Vegetação do Pantanal, nós fizemos uma listagem atualizada da flora. Né? São 2.567 espécies e tem fotografia das 10 endêmicas, das quais a metade, 5, são amendoins selvagens. O amendoim que a gente come não existe mais na natureza. Ele foi tão modificado pelos índios Nambiquara. Esses nativos, se você puxar, sabe, os amendoins, eles frutificam dentro do chão. Né? Esses silvestres, se puxar, o fruto fica, a semente fica, a garantia de sobrevivência. O cultivado, não, ele foi selecionado para não romper aquele cabinho, né? Porque a gente tem que colher. No Brasil, o amendoim não é assim um alimento muito importante, porque ele é usado mais como, né, tira-gosto e tal. Os alemães e os ucranianos fazem na Páscoa os ovos pintados e põem amendoim com açúcar. Mas na Bolívia, eu comi uma sopa de mani, como se fosse feijoada. Na Ásia, eles comem amendoim também, assim como feijão. Os Estados Unidos consomem mais amendoim do que nós. Consomem. E esses amendoins selvagens, ele tem genes de resistência, digamos, a doenças, a umidade do solo. Essa é a importância. O Mato Grosso do Sul tem 30 espécies de amendoim selvagem, das 90 do mundo. Que riqueza. Arnildo, vou pedir para a gente fazer uma pausa. Nós temos que chamar o nosso intervalo aqui do Personalidades rapidamente. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar contando a história do Arnildo Potti, todo o seu conhecimento na botânica, tudo que ele já contribuiu para o mundo acerca de suas pesquisas. Daqui a pouquinho a gente já volta. Nós estamos de volta com o programa Personalidades, sempre trazendo alguém
que contribui fortemente com a história, com o desenvolvimento do nosso estado, seja no campo da política, da educação ou da pesquisa. E nessa edição a gente conversa com Arnildo Pott, que tem uma grande contribuição na área da botânica, com pesquisas no âmbito mundial e local, especialmente aqui do nosso Pantanal Sul-Mato-Grossense. Mais uma vez, eu desejo as boas-vindas, já agradecendo sua participação com a gente. No bloco anterior, nós estávamos falando dos aspectos principais da sua pesquisa, o seu conhecimento acerca do Mato Grosso do Sul, falando desse livro que foi escrito em inglês, né, Flora and Vegetation of the Pantanal Wetland, né, a região banhada do Pantanal, né, a flora e a vegetação. E nessa sua pesquisa, você já morava aqui no Mato Grosso do Sul? O senhor comentou que foi 20 anos em Corumbá, 8 anos em Campo Grande, né? Também trabalhando na Embrapa, ligado às universidades. Como é que foi fazer esse link entre as pesquisas locais e esse seu acesso também às universidades no exterior? Bom, quando eu terminei o mestrado na Universidade do Rio Grande do Sul, o meu orientador, ele tinha passado 6 meses na Austrália e viu que para os trópicos era melhor do que ir para os Estados Unidos, como a maioria dos meus colegas foi para os Estados Unidos. E daí eu não sabia inglês, eu tive 1 ano para me preparar. E tem um exame que ainda existe, chamado Teste de Inglês como Língua Estrangeira, o TOEFL. E é um teste pauleiro, não dá tempo de voltar atrás. E tem várias partes, e a pior é a tal de compreensão oral, né? Eu não sei hoje, mas eles botavam um gravadorzinho no meio da sala, que você mal ouvia, quanto mais entender. Enfim, mas aí naquele ano lá, eu acho que eu tirei a melhor nota lá em Porto Alegre, e eu fui todo orgulhoso, né? Chego na Austrália, já a gíria... Era um inglês completamente diferente. A gíria. Eles não falam aquele inglês formal dos livros, né? Dos cursos. Enfim, aí eu tinha 4 anos para fazer o doutorado, mas eu quis bancar o herói e voltei com 3 anos e meio. Só que isso tem um preço na saúde, de dormir uma noite sim, outra não, para fazer a tese, né? E o sistema é cruel, mais da metade não recebe o título. E daí depois a minha colega e esposa, a Vale, conseguiu um pós-doc para mim na Escócia, enquanto ela fazia um curso sobre técnicas de herbário no maior herbário do mundo, que é em Londres, que é o Kew Garden. E, bom, aí eu me especializei tanto em inglês científico que hoje eu faço o inglês para os orientados, para outros alunos, para os colegas. E tenho publicações em várias áreas. Eu fiz o inglês de um livro para medicina da UFMS. Estou lá há 17 anos. O livro se chama Amputados. Belo título. Mas hoje o que eu faço de projeto no Pantanal, além de continuar fazendo levantamento de flora, né, porque eventualmente a gente encontra ainda espécies que não tinha ainda colocado na coleção. Mas nós percorremos praticamente todo o Pantanal já, né? Então hoje estou num projeto chamado de longa duração sobre fogo, né? E os efeitos do fogo. E tem gente até de fauna, né, que vê os efeitos dos incêndios, mas só que a gente faz queima experimental em parcelas, né, de 100 por 100 metros, em 3 épocas, 2 níveis de inundação, e minha esposa e eu, a gente vê que plantas sumiram ou não, mas depois do fogo volta, rebrota. Bom, e a gente tem aqui 2 livros, né? Plantas do Pantanal, de autoria do casal, Arnildo e Vali,
e o Plantas Aquáticas do Pantanal, também de autoria de Vali Arnildo. Então, quando eu pego esse livro em inglês falando do Pantanal como essa área alagada, a gente observa a planta e fica imaginando a planta na terra, né? E nós ali, o Pantanal é maravilhoso, é lindíssimo. E as plantas aquáticas do Pantanal, só para a gente explicar um pouquinho para a nossa audiência, qual que é o benefício dela também para o ecossistema? Bom, toda a vida aquática de peixes e mamíferos, né? Por exemplo, capivara, cervo, se alimentam dessas plantas, né? E então elas são também importantes no equilíbrio, na ciclagem de nutrientes, né? E algumas elas têm umas adaptações que elas conseguem crescer também fora da água, né? Elas são chamadas de anfíbias. Por exemplo, o chapéu de couro. Chapéu de couro, a maioria sabe o que é, usado para problemas de rins. E assim que chove, ele já brota do chão, porque ele tem que crescer rápido quando vem a água, né, nos campos. E aí a maior parte do Pantanal não enche por rio, como alguns acham, né? É só de chuva. Outras partes é tanto de rio como de chuva e em épocas diferentes. Então é o caso de toda essa planície alagada pelo Rio Paraguai, é onde tem mais água e onde tem mais incêndio. Vê que paradoxo. Voltando para a história dos incêndios. É que quando chove pouco, o rio não enche, mas a chuva lá em cima, longe, no Serra dos Parecis. E daí nós temos em vez de 2 períodos úmidos, nós temos 2 períodos secos. E não tem mais gado ali. Em 1980, quando nós chegamos, era um ciclo de cheias e o pessoal tinha feito casas na beira do rio, acreditando que depois de 14 anos não fosse voltar a cheia. Não. No Pantanal não adianta fazer trabalhos. Nos últimos 20 anos. 20 anos não é nada no Pantanal. Sobre a situação das queimadas que nós estávamos conversando, em off, o senhor estava mostrando, inclusive no seu livro, que antes mesmo dessa área ser completamente habitada, o ciclo de fogo já existia de forma muito forte, talvez até mais intenso ou semelhante ao que nós estamos vendo agora. Então isso faz parte do ciclo de regeneração do Pantanal, do nosso ecossistema, da nossa natureza como um todo? Tem uma pesquisa que foi feita em sedimento da Lagoa Guaíba, né? Restos de carvão, que daí mostra os incêndios, pólen, por exemplo, o pólen de floresta seca é de outras espécies do que de floresta quando tem mais umidade, né? Por exemplo, figueiras, né, crescem quando tem mais umidade. E algas, umas algas que não se decompõem, elas têm sílica, uma carapaça, né, as diatomáceas. Daí tem algas que dão em água rasa, mais quente, e outras de água profunda, e não vou dizer frias, né, menos quente. Então eles dataram e reconstruíram, vamos dizer, o clima, né? Então, antes de qualquer presença humana, o sítio arqueológico mais antigo que tem na região é de 8.000 anos. A maioria é de 4.000. Né? Então, o que aquele gráfico mostra? Que havia incêndios não tão frequentes, mas muito mais violentos. E o incêndio, ele, de certa forma, que lado positivo ele teria? Porque o lado negativo a gente já vê no jornal todos os dias, né? Porque nós, seres humanos, a gente acaba perecendo porque o nosso corpo ele é sensível, mas a natureza ela é Poucas forte. reportagens mostram a resiliência do Pantanal, que o Pantanal não morreu. Né? Claro, o incêndio ele é muito mais prejudicial aos animais. Né?
e morrem pessoas também, né? Mas pessoas têm muito, né? Sim. Então, o fogo, ele é dito que ele é um bom funcionário, mas um péssimo patrão. Quer dizer, não dá para deixar o fogo mandar. E vocês já devem ter, talvez, ouvido a expressão boi bombeiro. Sim. É minha essa expressão, porque eu fiz um experimento, eu fechei uma área de 600 hectares na fazenda da Embrapa, tentando recompor o que teria sido o Pantanal sem gado. E o peão mais experiente, ele falou, doutor, isso aí vai virar um fogaréu. Não, mas a gente faz um aceiro. O aceiro é uma faixa que passa grade, enxada, para o fogo não pular. No 4º ano, me avisaram, entrou fogo. E eu fui lá, uma semana depois, já tinha chovido, e eu vi que as árvores não tinham morrido. Estava tudo esturricado, mas elas estavam vindo do chão. E tinha plantinhas nascendo, das sementes que ficam armazenadas, às vezes por mais de 20 anos, dentro do chão. Bom, não tinha sinal de fogo em volta. Eu disse, mas como que pegou fogo aí? Raio, doutor? Até então eu ainda não sabia do fogo de raio, né? E é verdade, no Pantanal existe o raio seco. Todos sabem de algum parente ou amigo que morreu de raio. Olha, na minha vida de jornalista eu já ouvi muitas situações envolvendo essas queimas, né? O raio, já ouvi falar também da cerca de fogo, que para mim era uma novidade também para combater algum tipo de problema na reserva ou na fazenda, os produtores fazerem cercas de fogo. Sim, se faz contra-fogo. Isso. Isso tem que saber fazer, é perigoso. Eu acredito que muito do descontrole vai da falta de informação, talvez, de como fazer. Muitos condenam a pecuária. Mas o que acontece nas áreas onde é retirado o gado, fazer reserva, parque, é onde mais queima. Tiravam o boi bombeiro. Então a combinação de fogo em mosaico, como se fazia antigamente, e depois o gado vai ali. Então aqueles capins duros, quando são pastados, ele vai enfraquecendo e vem uns capins mais macios. Certo. E a gente vai ter que finalizar. Eu tenho 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer para o senhor, porque o nosso tempo está acabando. Mas antes eu gostaria de fazer um comentário, porque ele falou que foi o criador da expressão boi bombeiro, e eu, enquanto jornalista, já devo ter usado essa expressão, sei lá, umas centenas de vezes. Na tribuna, há pouco tempo, quando os deputados estavam discutindo os incêndios no Pantanal, o deputado João Henrique, eu até me lembro muito bem, ele ocupando a tribuna e citando o boi bombeiro. Então, o senhor já deixou um legado, toda uma teoria, uma explicação científica do que talvez a pecuária também possa trazer de benefícios para regiões de reserva, né, no caso do Pantanal. A próxima pergunta que eu gostaria de fazer, que também foi lendo a sua história, e com base na produção de alimentos, imaginando o planeta Terra com toda a sua população, né, daqui a, não digo uma década, 2 décadas, daqui a 100 anos, o combate de pragas, de ervas daninhas, que eu ainda vejo que com todo o avanço da tecnologia acaba sendo um desafio muito grande para os produtores. Temos as questões climáticas, né, a dependência da chuva, de um bom solo, mas também dessas pragas cada vez mais persistentes, cada vez mais difíceis de matar. E a gente entra ali num contrassenso, eu acredito num paradoxo que a gente não consegue atravessar, que é também o uso dos defensivos agrícolas. Eu acho que acaba meio que tudo coexistindo. E na sua pesquisa, eu vejo que você também trabalha, de certa forma, conhecendo melhor o funcionamento dessas ervas daninhas, como que elas se espalham, como que é o combate, até para auxiliar, né, produtores e a cadeia do alimento.
A agricultura brasileira usa cada vez menos insumos químicos, né? Tem muito já biológico. Por exemplo, a soja nos Estados Unidos usa adubo nitrogenado que vem de petróleo. No Brasil não se põe adubo nitrogenado, porque tem bactérias que fixam o nitrogênio do ar. Essa bactéria ela é cultivada e é inoculada na semente, né? E assim, e depois ela já fica no solo. Seleção de plantas que cada vez precisam de menos adubo, de menos água. Quando eu era pequeno, um pé de milho tinha 3 metros de altura e precisava plantar 1 metro um do outro. Hoje a gente quase não consegue caminhar dentro de um milharal e ele é baixinho. Em vez de ter uma espiga, ele tem meia dúzia. Então se mudou a arquitetura das folhas. Em vez de uma folha sombrear a outra, são assim. A cana-de-açúcar também, uma das plantas mais eficientes em fixar carbono. Aí o pessoal é contra o eucalipto. Não, o eucalipto é um grande fixador de carbono, mas não deve plantar perto de nascente. Ele usa muita água. Sim. Tudo que cresce muito precisa de água para a fotossíntese. Tem, por exemplo, no Pantanal, tem hoje um programa de pecuária sustentável e que tem muitos requisitos, né, de manejo. Só que a compensação, o ganho por todo aquele cuidado, não é grande, é R$5 por arroba, isso não é nada, né? Uhum. E tem a pecuária orgânica. Precisa experimentar a carne da pecuária orgânica. Mas é outro sabor, outra qualidade, né? Então, toda essa batalha contra a carne vermelha vem do hemisfério norte, de animais estabulados. Os nossos é carne verde, né? Que cresce, o animal cresce no pasto. Então, essa marca, carne do Pantanal, ela tem que ser valorizada. Assim como tem o café não sei da onde, o vinho não sei da onde, né? Com a certeza. origem. Bom, e para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, que está excelente, né? Super enriquecedora. Nós que não somos, eu que não sou dessa área, pelo menos, aprendendo muito, né? Para a gente poder transmitir esse conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo e conhecerem você, que é tão importante aí para a nossa história, para a história das nossas pesquisas. Como é que o senhor se enxergava, né, no início ali da sua história como pesquisador, quando você realmente estava desenvolvendo esse sonho que nasceu lá, sabendo de cor os nomes científicos das plantas, e para hoje, né, observando esse legado que o senhor deixa e a vontade de o senhor continuar sendo produtivo e útil dentro daquilo que é a sua paixão? Bom, eu saí dos campos do Rio Grande do Sul para os campos do Pantanal, que falam incêndio florestal. O Pantanal não é floresta, ele tem partes de floresta, né? Porque não é um pântano, é um wetland, é um Pantanal, tem de tudo. Sim. Então eu passava o dia no campo, sozinho, né? E coletando, e enxergando, e anotando. Muitas observações desses livros aí foram observações assim, feitas em qualquer pedacinho de papel. Depois não tinha computador ainda, né? Fazia um fichário, depois por espécies. A identificação das espécies foi uma charada. Não existia onde procurar na internet. Corumbá era longe de tudo. O correio não aceitava plantas para mandar para especialista, porque eram ervas. Então, a gente, quando ia para o sul visitar os parentes, a gente passava por Curitiba e levava pacotes de plantas para o Gerd Hatzbach. É um grande botânico, já faleceu, nós já viajamos com ele. E Hatzbach já está dizendo a origem, né, alemão, então ele falava alemão também.
Enfim, a gente foi montando esse quebra-cabeça da identificação. E hoje as pessoas acham que a gente sabe tudo, né? Manda uma foto da planta de longe assim. Aí não dá, né? E fora de foco, muitas vezes. Capim é muito difícil, velho. Muitas vezes eu preciso olhar na lupa, né? Então nós temos uma lupa em casa. E é melhor do que a inteligência artificial, né? Eu acho que a inteligência artificial tem seu lugar, mas não substitui. Não substitui o bom senso que nós humanos temos. O senhor se sente realizado? Sim, mas acho que enquanto viver ainda... A gente está colocando uma reticência aqui, porque a história continua. Esse projeto Fogo, ele é de 10 anos, faltam 6. Então é isso, é reticência. Vamos voltar aqui para conversar novamente. Mas parabéns pela sua história, parabéns pelas suas pesquisas, por ser uma pessoa tão inspiradora, por realmente contribuir com algo muito maior, contribuir, acredito, não só com a sociedade sul-mato-grossense, com o nosso desenvolvimento, do nosso país, e levar isso aqui para o exterior, porque eu sei, né, que quem está lá fora, quem pesquisa, entende que todo tipo de ecossistema, todo tipo de bioma faz parte do todo e é igualmente importante para que o nosso planeta continue se desenvolvendo de forma sustentável, né, se desenvolvendo de forma saudável. Arnildo Potti, quero agradecer então sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, que bate-papo bacana, obrigada mesmo. Você é muito hábil, assim, deixa a gente à vontade e vejo que entendeu o que eu falei. Entendi tudo. Excelente professor. Eu acho que você seria uma excelente aluna se tivesse algum dom para biologia. Muito obrigada mesmo por contar a sua história com a gente. Espero que você tenha muito sucesso ainda e continue muito produtivo até quando o senhor achar que é possível. Obrigado. Muito bem, esse foi o programa Personalidades, contando a história de Arnildo Potti. Então compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Continue então assistindo também a programação da TV Alemes, no canal 7.2 da TV Aberta, no 9 da NET. E a gente volta com outro bate-papo numa próxima oportunidade. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.